Então é o seguinte, qual que é o intuito dessa live? Eu vou contar rapidinho para vocês, porque o papo vai ser muito legal, eu estou muito animado, estou esperando faz tempo essa live. Então assim, sobre o assunto, sobre geleias em geral, tem bastante coisa que a gente pode conversar, tem bastante coisa que pode falar. Mas a ideia dessa live é dar uma luz, porque às vezes a gente comete alguns erros ou a gente faz algumas coisas não porque a gente quer, mas porque desconhece, porque não sabe a profundidade de algumas coisas, desconhece algumas técnicas. Então eu fiz um convite muito especial, que eu fiquei muito feliz que foi aceito, de um faixa preta, de um mestre em geleias. Continuando, né? Por que a gente comete esses errinhos e por que eu falei que às vezes a gente desconhece as coisas? Porque a gente não conhece os porquês. Quem faz receita vai entender o que eu estou falando. Faz uma coisa, faz outra. Vou dar um exemplo de um prato ali que você faz no dia a dia. Faz e dá errado, às vezes não sabe o porquê. E é exatamente o que a gente vai abordar hoje. O porquê das coisas, as técnicas. Então agora eu vou chamar o nosso convidado e a gente vai conversar um pouquinho. Bom dia, Christian. Tudo certo por aí? Seguinte, só esclarecendo, trocando em miúdos o que eu falei no começo, é o seguinte. Às vezes as pessoas querem fazer geleia, né? E, obviamente, a primeira coisa que elas fazem é ir atrás, pesquisar, vai no Google, YouTube, enfim, sites em geral. E acha uma receita, fica delicioso, incrível, brilhoso, maravilhoso. Mas, daí começa algumas coisinhas, algumas situações, e não consegue, como é que eu posso dizer, quer ir para o segundo passo, que é fazer a armazenagem, vazar, etc, etc, né? Mas antes da gente começar esse papo no ponto, eu queria perguntar uma coisa, só para esclarecer para o pessoal que está assistindo. Quem é você? O que você faz? Você pode falar um pouquinho assim sobre qual que é a tua missão? Eu ingressei com base na produção de geleias, inicialmente com o intuito de corrigir problemas que eu comecei a observar quando eu já identificava famílias que se diziam ter a experiência. Então, quando eu entrei com a proposta para que uma família tivesse como renda a produção de geleias, elas dizem, eu já sei fazer. Então, tudo bem, vamos fazer. Então, você vai passar a ter renda, ou seja, eu ensino uma maneira para que ela realmente obtenha lucro. Então, eu vou ensinar ela a comprar, vou ensinar ela a precificar, eu vou ensinar ela a comercializar e vou ensinar ela a diferenciar a renda de lucratividade para fazer com que ela consiga, por exemplo, adquirir patrimônio comercializando geleias. Mas eu comecei a me deparar com um problema que era esse padrão da produção. Então, se eu tinha 10 famílias, onde cada uma delas se diziam, eu sei fazer geleia muito bem, eu observei que não era um produto tão muito bem assim, né? E como, aí há 4 anos atrás, como nós precisamos gerar essa renda para as famílias, em um município pequeno, onde nós tínhamos 3, 4 famílias com a necessidade de comercialização de seus produtos, ficava difícil, porque o mercado é pequeno. Então, uma das técnicas para expandir esse faturamento é fornecer o produto para que outras empresas comercializem. Então, foi onde nós começamos a encontrar barreiras. Os produtos não tinham um padrão de qualidade. E eram tidos como assim, excelentes para a família que consome. Então, nossa, minha avó faz uma geleia espetacular, é a que eu mais gosto, mas ela não tem um padrão comercial. As empresas não adquirem esse produto para colocar dentro de um pote e comercializar, colocar numa prateleira. Então, ficava restrito ao consumo ou à venda para um amigo, para o vizinho, para um familiar. E eu precisei
me inteirar melhor desse assunto e comecei, há anos atrás, ter acesso a realmente esse padrão de qualidade, essa característica do produto, e descobri que existem realmente regras, padrões que precisam ser respeitados. E eu venho tentando procurar isso, por quê? Porque se não respeitar, a gente não consegue comercializar. Então eu comecei a padronizar isso dentro das famílias, e de uma forma ou de outra, como eu acabo sendo aí um palpiteiro de plantão, a gente acaba ingressando nos grupos e dando palpite para outras pessoas, que às vezes a gente vê um processo errado, que pode levar a um pouco rendimento, pode levar a um problema, e ficam receitas deliciosas, né? É muito saboroso, Sim. é muito gostoso, muito delicioso. Mas, de forma comercial, às vezes não dá uma lucratividade, é prejuízo para quem produz. Não, Por então, desculpa te interromper, mas o legal é isso mesmo, que mesmo de forma comercial, mas mesmo para quem quer armazenar em casa, se você aplica algumas técnicas que a gente vai falar, a pessoa consegue armazenar por um bom tempo em casa mesmo, né? Então isso Sim, muito legal você dominar técnica, essas técnicas. A técnica para armazenar, né, quer dizer, para conservar, na verdade, geleia já no Brasil, geleia é uma forma de conservação. Então é muito estranho nós falarmos congelar geleia, né? É muito estranho falar que eu tenho que adotar processos excessivos de aquecimento para poder fazer com que aquele produto venha a ser conservado por mais tempo em temperatura ambiente. A geleia existe para isso no Brasil. É claro que as receitas culinárias, a gastronomia ela está aberta para as criações, né? Só que o termo geleia ele começou a ser um pouco banalizado. A partir do momento que começamos a ter um produto de mistura de qualquer coisa com açúcar ficar pastoso, atribui-se o nome de geleias. Sim. Mas então, a gente respeita esse hábito. Eu chamo de mau hábito, mas é difícil combatermos o hábito que se tem hoje a denominação que se dá, né, por muitas pessoas, por muitos colegas que produzem geleias, dizer o que é geleia e o que não é geleia. É muito difícil isso. O que nós podemos fazer é conduzir o pensamento para as regras, né, as resoluções mantidas aí por algumas entidades que caracterizam o produto. Então, no Brasil, o nome geleia é destinado para este produto de mistura de fruta e açúcar, tem um padrão a ser respeitado e tem o porquê da receita, né? O porquê que se mistura o açúcar, né? O porquê da existência do açúcar na geleia. Sim. Não é para deixar ele mais doce ou menos doce, existe uma finalidade, sabe? Sim, sim. Então, e eu queria dizer, esse teu projeto aí é muito legal e ele é muito alinhado com o pensamento que eu tenho, porque antes de entrar nesse projeto de geleia, eu faz um bom tempo que eu sou professor de gastronomia. E eu sempre falo para os meus alunos, que nem se falou, você segue receita, você pesquisa, você procura, e às vezes você tem algumas coisas que estão, como é que eu posso dizer, que estão cravados assim no pensamento. E daí eu falo, a minha missão é passar a técnica, passar o clássico para vocês, abrir a cabeça, para você saber o que você está fazendo. Você até tem a liberdade de continuar fazendo o que você fazia antes, mas você vai ter noção do que você está fazendo, sabe? E eu acredito bastante nisso, né? E então, daí eu peguei o gancho até para perguntar. Começando do começo, me diz, o que define uma geleia? O que é uma geleia? Por gentileza, Christian. Você estava falando, mas só para... No Brasil, né? No Brasil, a teoria, e tido como característica, né, a geleia é um tipo de conservação, é uma das formas de conservação de frutas. A principal característica é que existem resoluções que, lá em 1978, determinou-se que necessariamente teria que ser polpa de fruta e açúcar. E essa resolução ela foi alterada em meados de 2000, 2005, se eu não me engano,
e passou-se a adotar também outras partes da fruta. Então, nós já temos hoje geleia da casca de banana. Então, a própria Anvisa, a própria resolução foi alterada, que permite você ter como ingrediente não só a polpa da fruta. Então, você pode ter hoje geleias da casca do abacaxi, igual a gente vê, né? As pessoas fazendo. Então, hoje já se permite trabalhar com semente, trabalhar com a casca, trabalhar com a polpa, a parte da fruta, desde que seja fruta. Então, no Brasil, geleias é uma forma de conservação de frutas. Então, nós temos outros tipos de conservação. Então, a geleia, especialmente, ela é uma forma de conservação com base no uso de soluto, que seria o açúcar. Nós temos outras formas de conservação. Nós temos compotas, nós temos doces em caldas, nós temos frutas cristalizadas, nós temos doces em barras, doces em pasta, que são os doces pastosos, né? Nós temos frutas desidratadas. Então, tudo são formas de você ter aí o acesso àquela fruta, colher ela numa época do ano e processá-la para que você venha consumi-la em outros momentos. Cada forma de conservação permite você absorver determinados nutrientes das frutas. Tem frutas que são desidratadas que perdem determinados nutrientes. Tem frutas que levam um excessivo cozimento que perdem determinados nutrientes. É diferente você consumir um doce de goiaba, por exemplo, na forma de compotas, e você consumir um doce de goiaba de cor de parti, né? Então, tanto a concentração de açúcar também é diferente, mas os nutrientes são diferentes também. E cada forma de conservação, cada forma de processamento vai em função também do estágio de maturação das frutas. A geleia, para você fazer a geleia, você tem que ter a fruta no estágio de maturação da mesma forma que você consome. Se você tem uma goiaba muito madura, que você olha para ela e não te dá o prazer de consumir, que você, né, a fruta in natura, não é uma fruta própria para se fazer geleia. Essa é a primeira visão. Então, se a fruta está muito madura, a própria pectina já não tem uma formação adequada dos gels, o sabor já é diferente. Se você aquecer uma fruta muito madura, você não tem o mesmo aroma. Se você aquecer uma fruta, né, o aroma ambiente que você vai ter é diferente. Então, a fruta precisa ter uma característica que permite se processar uma geleia. Então, essas características é o estágio de maturação, o teor de açúcar que ela possui, naturalmente, e principalmente seus ácidos, né? O que define na fruta a cor dela, o aroma, o sabor, aquele prazer de você consumir, né? Muitas coisas a gente come com os olhos, vamos dizer assim, né? Então, aquele estágio, né, da fruta, poxa, se eu ver um morango, né, no ponto ali de colheita e eu vou consumir, você aproxima, você vê o cheiro dele, você vê o cheiro da fruta, você vê o sabor é diferente, né? Então, é claro que a gente não vai entrar nas teorias sobre a questão, né, da degustação, né, o estágio quando você alimenta, o que absorve, né, não vamos entrar nesse mérito. Mas, considerando hoje, no Brasil, geleia é uma forma de conservação. Então, é um produto para ser feito com base no uso do açúcar. Você tem que trabalhar a acidez adequada em função de uma finalidade e você tem que trabalhar a adoção da pectina. Por quê? Porque o objetivo da geleia, comparado com a compota, comparado com o doce em caldas, comparado com o doce em barras, o objetivo de se produzir na forma de geleia é a única forma que você consegue manter no produto os maiores nutrientes, as principais características, né? Então você consegue manter a cor natural, você consegue manter o aroma, você consegue manter o sabor aproximado e existe uma relação, né, limitada para que tudo funcione. E nós temos um ingrediente que define tudo isso, né? Ou seja, uma geleia precisa, na sua composição, ter a pectina, porque é esse ingrediente que vai permitir você cozinhar, vamos dizer assim, você aquecer a fruta, permite você pasteurizar a fruta sem excesso de aquecimento, ou seja, você aquece o mínimo necessário
você adoça o suficiente para que essa quantidade de soluto inative a atividade da água e, ao mesmo tempo, te dá uma formação que você possa utilizar, que a gente chama da consistência. Então, a consistência gelatinosa, né, ela existe na geleia em função da pectina. Se você considera estar produzindo uma geleia e não faz uso da pectina, teoricamente você está produzindo um doce pastoso. O doce pastoso não leva em consideração a manutenção de alguns ingredientes. Então, a cor não vai ser natural da fruta, o sabor você pode ter, dependendo da quantidade de açúcar, você vai ter gosto de açúcar, né? Então, você não consegue manter um padrão do sabor. Na geleia você consegue, mas para você ter este produto, né, respeitando as características impostas por essas regulamentações no Brasil, geleia é a composição entre fruta, água, pectina, regulação da acidez, né? E açúcar, sabe? E o que determina é açúcar. Então, mas eu quero fazer uma geleia sem açúcar. Olha, você pode fazer uma receita sem açúcar, mas não vai ser uma geleia, porque uma geleia sem açúcar desrespeita as características do produto. Ele não vai se conservar. Então, como é que eu vou fazer uma geleia sem açúcar, querendo que a geleia cumpra o seu papel, como sendo aí se mantenha uma conservação por um período, sem infestação de micro-organismos, sendo que não tem açúcar? Não tem jeito, né? Porque o que vai inativar, o que vai reduzir a atividade da água? Né? Não tem outro ingrediente. Então, nós temos que pensar nessa questão. Nós vamos ter uma sobremesa? Sim. Podemos chamar de geleia por ser pastosa? Sim. Queremos que essa sobremesa fique em temperatura ambiente por um período maior, sem infestação de micro-organismos? Queremos. Então então vamos usar aditivos conservantes, porque não tem jeito, né? A única forma que nós temos de evitar o desenvolvimento por um curto espaço de tempo é promovendo processos de conservação, que já é uma outra história, né? É como você vai armazenar. Então, para que você possa armazenar a geleia, você precisa de adotar processos que vai fazer com que pode eliminar os micro-organismos que irão deteriorar o produto. Então, já é uma outra história. Então, se nós considerarmos uma produção de uma geleia respeitando as suas características, nós já teremos um produto que vai se conservar por si só. Nós não precisamos nos preocupar tanto, né? Tem uma certa preocupação mínima, certo? Que o produto em si, ele já está pronto, ele já está livre de micro-organismos, ele já vai se conservar, os micro-organismos não irão desenvolver. Agora, eu vou deixar esse produto que eu preparei, que eu pasteurizei, que está aqui, eu vou colocar ele onde? Bom, eu vou colocar ele em um pote de vidro, vou colocá-lo em uma outra vasilha, vou colocá-lo em outro recipiente que seja de polipropileno. Então, onde eu vou armazenar o que eu preparei? Aí você já precisa pensar se esse local está sujo, né? Se não está higienizado, se possui bactérias, se possui fungos que vão infectar o seu produto. Porque a geleia, quando você prepara, você já tem um produto que, se tem a acidez correta, se foi aquecido, né, por um tempo mínimo ali, se foi pasteurizado, se respeita um teor de açúcar, pronto, é um produto que você não precisa preocupar. Ele existe para se manter fora da geladeira até acabar, né? O que você tem que se preocupar é o que você vai levar de micro-organismos para esse produto. Então, aí são outros processos, né? É o que nós falamos do procedimento de envase. Não adianta a gente fazer uma geleia, pegar a mão suja ou pegar uma colher, uma faca que nós cortamos um queijo e levar essa faca em meio à mistura, né? Então, nós estamos levando micro-organismos para a mistura. Então, são etapas diferentes, são pensamentos diferentes, são momentos que nós devemos nos preocupar com os processos, né? E respeitar os procedimentos corretos. Resumindo, o produto geleia, ele é feito para se conservar. Então, é uma forma de conservação
das frutas para que você possa consumir posteriormente. Para isto funcionar, nós teremos que obrigatoriamente considerar que o pH dessa mistura ficou abaixo de 3,5. Nós temos que considerar que a quantidade de água nessa mistura esteja com uma atividade abaixo de 0,6. É claro que entrar na teoria agora sobre a atividade da água não é o caso, mas nós temos até como tem formas de você calcular a atividade da água no seu produto. Então, sim, no caso da geleia, nós carregamos apenas a teoria de que muitas colegas falam reduzir, né? Nós temos que reduzir essa mistura. Então, isso significa, ou seja, nós temos que eliminar essa água. E como fazer isso em casa? Como saber disso em casa? Como nós podemos garantir que, poxa, fizemos uma geleia? É com o uso da pectina. Então, uma geleia, para mim, a minha opinião, e com base no que a gente carrega das normas e das resoluções, no Brasil, se não fizer uso da pectina como ingrediente entre o açúcar e a fruta, não é geleia. Vai ser um doce pastoso, uma outra sobremesa, né? Porque para ser doce, também precisamos respeitar o teor de açúcar. Sim. Não, que a gente chama do teor de sólido solúvel. Então, isso é o que caracteriza uma geleia. Então, pegando o gancho, se qualquer coisa que a gente deixar reduzir, deixar espessar, vai ficar cremoso no final, né? Vai chegar nesse ponto. Sim. Só que, como você falou um pouquinho atrás, a geleia, ela cozinha... Ela tem um tempo curto de cocção, ela tem um momento certo de adicionar as coisas, né? E tem o uso da pectina. Então, trocando em miúdos, tem o equilíbrio da pectina, da acidez, né? E do açúcar. Basicamente, esse tempo do processo do início ao fim é muito menos curto, é muito mais curto, desculpa, do que às vezes a gente vê por aí, 40, 50 minutos, 1 hora. Isso é muito menos do que isso, né? Sim, sim. São minutos, né? Morango, por exemplo, são 5 minutos. Então, uma geleia de morango, o tempo de preparo dela é de 15 a 20 minutos no máximo. Então, a gente fala 20 minutos porque vai depender em casa vai depender do tipo da panela que se utiliza. Então, tem pessoas, temos colegas que utilizam uma panela alta, né? Uma panela comum, mas ela é alta. E às vezes o diâmetro pequeno. Não é uma panela adequada para se preparar a geleia, porque a temperatura em contato com a chama é diferente da temperatura da superfície. Então a evaporação é mais lenta. Então essa água, ela vai... Esses líquidos que estão em excesso, que precisam, né, sair da mistura, vai demorar mais tempo. Então, o ideal para se preparar a geleia são tachos, aquele onde a base é um diâmetro menor e a boca tem um diâmetro maior. Então, se você tem uma superfície para contato com a atmosfera maior, né, o que nós chamamos da pressão atmosférica. Então, a evaporação tem relação com a pressão atmosférica. Então, nós vamos ter uma superfície em contato, né, uma superfície maior em contato com a atmosfera, nós vamos ter uma evaporação maior. Consequentemente, você reduz essa atividade da água em menos tempo. Consequentemente, você vai promover o cozimento menor das frutas, né? Porque o cozimento excessivo é o que complica. Então, nós não precisamos cozinhar uma fruta por meia hora, por 1 hora. Eu já vi colegas, já vi nos grupos, às vezes, né, eu entro lá para dar um palpite. Poxa, mas ele escreve, a minha geleia de morango está 1h30 no fogo e até agora não deu ponto. Então, é onde nós falhamos. A nossa falha está no objetivo para o que nós queremos para o produto, e não o que o produto precisa ter. Então, muitas pessoas fazem assim, compram uma fruta maravilhosa. Você olha para a fruta, poxa, que bacana, vai dar uma geleia excelente. Aí ele vai para o grupo de amigos e alguém fala assim, me dá uma receita da geleia de morango. Aí alguém fala, deixa o morango no açúcar por 24 horas e depois você leva para a panela e mexe, deixa ferver até dar o ponto. Aí o que é esse ponto? O ponto é, às vezes, pegar um pratinho,
e retirar uma massa pastosa ali e colocar, e se ele, quando esfriar, se ele der uma consistência mais enrijecida, né? Aí está pronto. E, na verdade, o ponto da geleia não é isso, né? O ponto da geleia, nós só vamos saber depois que ele resfriar, depois que a geleia resfriar até 45 graus. Então, eu só vou saber, se eu faço a geleia, eu retiro a geleia da panela ainda meio leitosa, líquida, eu coloco ela num pote, muitas das vezes, dependendo da fruta, é quase que líquido. Então, você só vai saber se deu certo o ponto depois que resfria, porque a pectina que a gente adiciona, ela só vai se formar na forma de uma massa gelatinosa, só vai precipitar a partir do momento que atingir uma temperatura de acordo com o tipo dela. Se nós tivermos uma pectina, que a gente chama pectina ATM, uma pectina que foi extraída da laranja, do albedo da laranja, é uma pectina que a gente chama de alta metoxilação. Então, é uma pectina que necessita de um maior teor de açúcar. Nós temos que ter, obrigatoriamente, 65% de açúcar na mistura. Se você não tiver 65%, se o Brix da mistura não for 65%, não adianta usar essa pectina, sabe? Ela não vai te dar um gel, que a gente chama de gel, né? Daí o nome geleia. Então, essa massa gelatinosa, ela não vai se formar de uma forma bem adequada se não tiver essas características. Então, a geleia, o ponto dela é o momento onde a pectina se forma em uma massa gelatinosa, né? Fornecendo ao produto uma consistência, né, gelatinosa, não pastosa. Né? Não é a pectina que gera brilho para a geleia, sabe? Não é a pectina que fornece sabor, não é. A única função da pectina é fornecer para aquela mistura uma consistência gelatinosa, de uma maneira que você vai passar no biscoito, no pão, na torrada, e ela se desfaz. Então, é o prazer de se consumir o produto com essa característica. Mas, por quê? Porque nós precisamos das frutas em um momento, né, de serem consumidas com esses nutrientes. Então, se não tiver a presença da pectina para dar essa consistência, o que nós iríamos passar na torrada? Uma fruta, um suco com pedaços de fruta. Né? Então, porque ele estaria mais líquido. Então, a função da pectina, descobriram isso, né? Se a gente for ver a história da pectina, a história da geleia, por que veio essa história da pectina, lá no passado, foi por acaso que se descobriu, porque aqueceu lá umas frutas, perceberam que elas criaram uma massa entre elas, né? Então foram descobrindo em função de terem permitido lá um aquecimento na presença de água, de determinadas frutas ricas em pectina, e por isso eles descobriram. Então isso vem de um passado, né? Até na situação de um caderno de receitas do Leonardo da Vinci. Então, o principal no Brasil de uma geleia é o uso da pectina. Então, se não tem uso da pectina na receita, eu sugiro que não é caracterizado uma geleia. Esse é meu ponto de vista, apesar de que isso contraria muitos colegas que têm o hábito e tradições, né, de denominar suas receitas como sendo geleia. E essa principal característica, o uso da pectina, que vai permitir você ter na sua mistura a maior quantidade de nutrientes, porque você promoveu um cozimento apenas o mínimo necessário para pasteurização, ou seja, você vai levar as frutas a um cozimento para que elas apenas inativem as suas enzimas, a fruta vai parar de se deteriorar, ela não vai continuar, vamos dizer, entre aspas, né, amadurecendo dentro do pote. Então, a fruta interrompe o seu processo de desenvolvimento, de deterioração. E também nós vamos manter os ácidos, porque são os ácidos das frutas que vai manter as características do sabor. Né? Se você pegar bicarbonato de sódio e misturar em um copo de um suco de limão, você vai, dependendo da quantidade de bicarbonato, se o pH chegar a 7, porque a função do bicarbonato é isso, elevar o pH, ele é uma solução de tamponamento. Então, não importa se você tem pH 6, 3 ou 10,
Onde você mistura bicarbonato, ele vai jogar esse pH para 7, que é o pH da água. Então, se você pega um suco de limão, uma limonada suíça, e você percebeu que tá, nossa, tá bem ácido, o pessoal fala ácido, mas, né, mas é o sabor do limão. Então, se você adicionar bicarbonato, ele vai alcalinizar a mistura, então vai tirar todo o sabor. Vai tirar, então, né? Para você realmente fazer com que uma geleia seja assim, bem bacana nas qualidades, né, na sua qualidade entre a cor, entre o sabor e principalmente o aroma, que é aquele prazer de você ter o ambiente ali, né, de você abrir o pote e sentir aquele cheiro. Quando você também consome, né, o aroma tem relação quando você... sabor e aroma são coisas diferentes. Para você manter tudo isso da fruta, você tem que realmente ter o cozimento adequado. O excesso do cozimento tira tudo isso da fruta. Então, a única maneira que nós temos para ter essa fruta apenas com o aquecimento o suficiente para pasteurizar a mistura é o uso da pectina, porque a pectina vai, dentro desse ambiente, onde uma acidez está abaixo de 3,5 e você tem uma quantidade de açúcar, aí ela se forma em uma massa gelatinosa. Então, essa foi a descoberta. Então, usa-se a pectina na geleia apenas com a finalidade de dar a esse produto uma consistência. É claro que a própria pectina nos oferece alguns benefícios relacionados a alguns nutrientes, né? Com relação a fibras, a questão da flora intestinal. Tem inúmeras teorias que explicam os benefícios para a saúde que a pectina oferece. E outros, porém, que é um laxante natural, né? Então, o excesso de pectina ocasiona um desconforto intestinal, sabe? Então, o excesso realmente é muito complicado. Tem produções caseiras que, assim, eu extraí pectina da fruta da maçã verde e adicionei 1 litro na minha mistura. Então, assim, aquele líquido, às vezes, está rico em pectina e as características de uma receita é que nós temos o máximo de 4%, ou seja, acima de 4% do produto, né, com base no peso total, ela vai sair, vai perder suas características, né? É excesso de pectina. E muitas das vezes isso pode hidrolisar, pode não se formar, porque vai ter pouco soluto. Então nós temos que adicionar aí dentro de uma proporção 4% da mistura em pectina e respeitando um teor de açúcar necessário. Por quê? Porque o objetivo do açúcar vamos chamar de uma forma grosseira, né, absorver a água. Então, o que reduz a atividade da água na mistura é o açúcar. Por isso que ele é chamado de conservante natural. Não, o açúcar é conservante. Não é que o açúcar é conservante, é a quantidade de açúcar na mistura. Então, você tem que ter aí acima de 55% da mistura tem que ser açúcar para que ele comece a cumprir essa função como conservante. Então, é o que nós chamamos do Brix. O Brix de um produto aí da geleia tem que ser no mínimo 60% para você considerar que a água está sem atividade. E onde não tem água em atividade, você não tem desenvolvimento de bactérias. Os esporos das bactérias podem estar presentes ali, porque ela foi eliminada pelo fato do aquecimento, né? A pasteurização, quando você prepara, você está aquecendo. Então, você elimina os micro-organismos durante esse processo. É o que nós chamamos da pasteurização, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, pasteurização a gente faz no alimento. Então, quando você está preparando a geleia, você está promovendo a pasteurização do produto. Depois de feita a pasteurização, é que você vai procurar onde armazenar. Então, depois é que você leva para o pote, né? Então, a presença da pectina faz com que esse ciclo, né, esses processos, esses passos da produção se fecham. Porque quando você consegue fazer com que ela se mantenha na forma gelatinosa, significa que o pH está abaixo de 3,5, significa que você tem um teor de açúcar adequado na mistura, de forma que não tem excesso de água,
consequentemente, você tem uma geleia pronta que vai, né, se conservar e a pectina se mantém como um termômetro. Então você olha para o pote lá no armário e ainda a consistência está tranquilo, você olha a superfície, não formou uma lâmina de água, então está sempre ali naquele padrão, não perdeu a consistência, não está mais mole, né, assim, mais aquoso, mais pastoso, está bem ainda gelatinoso. Então, enquanto o produto se mantém nessa condição, e quem nos avisa isso é a consistência, porque a pectina está se mantendo na forma de uma massa gelatinosa. Isso é o produto, né? É a característica do produto. Então, isso é uma geleia. Sim. E, assim, existem N tipos de receitas e com trocentos tipos de frutas diferentes, né? E muitas delas simplesmente vai lá, corta tudo, mistura tudo, põe na panela e manda bala. Mas para ter o tempo, para ter o equilíbrio, para ter esse resultado, tem uma sequência, né? Pode ter uma variação ou outra, mas para chegar nesse equilíbrio, para conseguir o equilíbrio e para ter esse tempo, qual sequência que você usa de mistura e adição dos ingredientes? Nós temos que levar em consideração o objetivo, né? Nós temos que levar em consideração o que nós queremos fazer. Se nós queremos fazer geleia, nós teremos que aprender, então, em casa, ou numa fábrica, ou na indústria, a fazer uso da pectina. A partir disso, nós vamos observar que tipo de pectina nós vamos utilizar. Ou seja, qual pectina que eu quero fazer uso? É uma pectina em pó? Ou é uma pectina que eu vou fazer extração dela, né, no momento? Eu vou extrair a pectina de outras frutas? Porque a pectina em pó, ela é a mesma pectina que extraímos em casa da laranja, né? Ela só é transformada, só fica na forma de um pó. Mas a fonte, ela não é feita em laboratório. Então, o início, né, do nosso processo, nós temos que escolher primeiro o que nós vamos usar, quais os ingredientes que nós vamos usar. Então, eu tenho a fruta, ótimo, né? Eu tenho o açúcar, ótimo. Ah, mas eu quero fazer geleia sem açúcar. Bom, então você vai fazer uma sobremesa, uma outra receita. Você vai chamar de geleia? Tudo bem. Não tem problema. Então você quer fazer uma geleia sem açúcar? Brinca, a gente chama de jaleia, para comer ali, sem conservar. Você chama de sobremesa, exatamente, né? Exatamente. É uma receita culinária. É a necessidade de adequação. Poxa, eu adoro geleia, só que eu não posso consumir açúcar. Então eu preciso fazer ela sem açúcar. Então, ou seja, eu preciso de ter essa mistura com essa fruta, com essa mesma consistência, com esse mesmo sabor, com essas mesmas características, sem açúcar. Então, ou seja, é um desafio, né? É possível? Sim, é possível, mas fica igual? Não, não fica. Então, você pode chamar de geleia? É normal, é hábito, né? Virou hábito. Então, todo mundo chama de geleia sem açúcar, até mesmo a própria indústria. Então, tem diferentes marcas aí que são industrializadas, que se chamam geleias, né, sem adição de açúcar. Mas o nome do rótulo está geleia. Ótimo, mas é esse ponto de partida que nós temos que levar em consideração. Ou seja, quais os ingredientes que nós vamos utilizar? Então, é para fazer sem açúcar? Tudo bem. Então, esquece pectina. Esquece. É sem açúcar? Esquece da pectina. Certo? Não vou usar pectina. Eu vou usar um outro aditivo que vá me permitir a consistência, né, pastosa. Então, tem outros aditivos que não seja pectina. Se nós pensarmos em fazer uso da pectina, nós temos que, obrigatoriamente, a fazer adição de açúcar. Tá certo? Então, alguns colegas podem descartar a possibilidade de adicionar pectina ou comprar uma maçã, às vezes cara no mercado, R$12 o quilo, já chega às vezes uma maçã verde, para fazer geleia sem açúcar. Não tem jeito, né? Você vai apenas ter em mente que você está fazendo uso, mas o resultado final, não existe a formação da pectina em uma massa gelatinosa. Então você apenas fala assim, eu adicionei pectina, certo?
Mas a pectina, se formar em uma massa gelatinosa, já é outra história. Né? Nós vemos isso. Alguém perguntou agora aí, né? Pode usar gelatina? Eu vi aqui agora uma pergunta. Não, gelatina. A gelatina em pó é a origem animal, né? Então, não se mistura produtos de origem animal. É o mesmo caso da geleia de bacon. Mas gelatina é proveniente, né, de origem animal. Então, perde-se as características porque a resolução não permite, né, alguns ingredientes. Então, um deles é produto de origem animal na geleia, perde-se a característica da geleia. Bom, então, voltando, né, ao raciocínio, quais são os momentos de se utilizar os ingredientes, né? Qual é o padrão de se fazer uma geleia em casa? Qual o processo? Qual etapa que você deve respeitar? Então, eu inseri muito argumento aqui, considerando, ou seja, primeiro temos que considerar que tipo de, abre aspas, que tipo de geleia nós vamos fazer. Vamos fazer uma geleia respeitando as suas características? Sim, então, bacana. Provavelmente, nós vamos escolher, então, qual é o tipo da pectina que nós vamos utilizar. É uma pectina extraída de uma fruta ou é uma pectina em pó que adquirimos no comércio? Bem, é uma pectina em pó. Então, eu quero fazer uma geleia, comprei aqui os morangos, estão em um estágio de maturação excelente, vou fazer geleia de morango. Ok. Para fazer geleia de morango, eu tenho que ter em mente que o tempo de cozimento dele tem que ser apenas o suficiente para inativar as suas enzimas. Então, uma pequena adição de água, ou seja, fruta, adição de água. Essa adição de água, ela nunca pode ser mais do que 20%, porque senão você começa a afetar o resultado do seu produto. Então, você adiciona no máximo 20% de água, porém, o morango não pode adicionar esses 20%, você adiciona só o suficiente. A gente usa um aparelho chamado olhômetro. Então, vai do que a gente adquire de experiência, né, o olhômetro, porque o morango, a composição do morango, ele é 86% ou 90% de água. Então, quando você coloca só o morango na panela, ele já vai criar ali né, ele já vai dar para a sua mistura uma água que ele vai perder para a mistura em função do aquecimento. Sim. Então você não pode, no caso do morango, simplesmente dizer, eu vou adicionar 20% de água. Não, esses 20% é o máximo. Se você tiver como saber o que gerou de água quando você aqueceu o morango durante uns 2, 3 minutos, se você partiu o morango, se ele está inteiro. Então, se você quer fazer uma geleia com morangos inteiros, então você deve adicionar mais água. Se você vai picar o morango, pedaços menores, você vai utilizar menos água, porque ele vai permitir liberar mais água para a mistura. Então, esse tempo, Lucas, e essas etapas, elas começam com base na avaliação de qual fruta nós vamos utilizar. Considerando a fruta, nós temos que preparar ela para que seja processado na forma de geleia. Então, o morango, adicionamos água, mas muito pouco, apenas para inativar suas enzimas, e também com o objetivo de fazer um processo de higienização. Esses minutos iniciais é o que nós chamamos, geralmente, de branqueamento. Se você vai fazer uma conservação por congelamento, você aquece esse morango por 2, 3 a 5 minutos, né, numa água, e escorre, resfria e manda para o freezer, vai congelar. Só que no nosso caso, nós vamos fazer o mesmo processo. Então existe uma finalidade para essa etapa inicial com todas as frutas. Tá? Então é o que a gente considera uma espécie, né, de um branqueamento. Mas a fruta já vai estar ali. Então você já levou a um aquecimento inicial. Essa etapa inicial tem como finalidade a própria higienização, a própria inativação das enzimas e a avaliação sobre o cozimento. É aí que a gente vai entrar na experiência, né, dos processos. É a diferença da indústria. A indústria não quer nem saber. Coloca na panela, marcou o tempo, adicionou a quantidade de água, se cozinhou, se não cozinhou, acabou. No nosso caso, na produção caseira, você está olhando a panela,
você pode observar, né, se já está bom para que eu venha adicionar o açúcar. Então, a primeira etapa do processo é você preparar a fruta. Então, você promove o aquecimento da fruta sem açúcar. Sem açúcar. Você prepara essa base. Se for uma manga, é claro que você vai adicionar mais água, porque o rendimento, uma manga não faz muita diferença se você tiver uma manga em 500 ml de água ou uma manga em 200 ml de água, o sabor e o aroma vai ser o mesmo, né? Então, o fato de você adicionar a água, você vai aproveitar, né, o que essa manga vai te oferecer para que você tenha um maior rendimento da sua geleia. Tá certo? Uma maneira grosseira de comparar isso, nós temos no supermercado suco concentrado de caju. Para você preparar o suco em casa, você adiciona, sei lá, 10 copos de água, né? Então, aí você tem o suco concentrado de uva. Para você preparar, são 2 copos de água, essa diluição, né? Então, nós temos que carregar essa visão também para a geleia, porque não tem sentido você fazer geleia com 1 quilo de morango e resultar em 2 potes, o produto final. E você vai fazer geleia com 1 quilo de manga e vai resultar em 2 potes. Não tem sentido. Então, uma geleia de 1 quilo de morango pode te resultar em 6 potes, se você preparar de forma adequada, mas 1 quilo de manga pode te resultar em 10 potes. Então, tudo com base nesse preparo inicial da mistura. Então, a primeira etapa é você preparar essa base com a concentração, com o foco, né, com o pensamento, não é na rentabilidade. Não é você querer, vou colocar muita água porque eu vou querer 20 potes dessa receita. Não é isso. O foco é o cozimento adequado da fruta. Cada fruta precisa de um cozimento diferente, um tempo diferente, né? O abacaxi, com suas particularidades, precisa de mais tempo para poder ser preparado para se produzir geleia. A manga, mesma coisa. O morango é menos tempo, né? A amora, menos tempo. A jabuticaba, mais tempo. Então, o que define o tempo de preparo da geleia é essa diferença dessa etapa inicial. Então, você vai gastar mais tempo preparando a fruta. A partir do momento que você terminou, você vai adicionar o açúcar. Se você escolheu trabalhar com a pectina em pó, que você adquiriu no comércio, você vai observar que reserva um pouco de açúcar para dissolver esse pó da pectina. E, então, adiciona-se o açúcar, dissolve na mistura, tá certo? Aí, tá bom, é só mesmo a dissolução. A dissolução é para fazer o que a gente chama da inversão do açúcar, né? Na verdade, é para que o açúcar adquire, na presença ali da mistura, é que ele vai possuir algumas características, né? Então necessita de fazer essa transformação da sacarose em, acho que, não sei, os químicos podem nos ajudar, né? Mas é um momento onde ele se transforma, né? Em frutose e glicose, glucose, não sei, mas eu tenho que lembrar disso aí. Mas existe uma teoria que explica que o açúcar necessita do aquecimento. É importante e faz parte do processo da geleia o aquecimento do açúcar, e principalmente para que ocorra a dissolução dele. Porque se você não dissolver o açúcar corretamente, a geleia vai cristalizar. Então, a partir do momento que você adiciona o açúcar, que é a segunda etapa, fruta, água, tempo, de acordo com a fruta de cozimento, açúcar, dentro de uma proporção adequada, dissolve. A partir deste momento vem a pectina, porque a sua geleia está pronta. Agora, você precisa trabalhar apenas a consistência dela. É onde nós vamos entrar com a pectina. Para a pectina, para ser permitido que ela venha a fornecer essa massa gelatinosa para a mistura, consequentemente, você terá que obrigatoriamente garantir que a acidez tem ali na mistura. Ou seja, o pH tem que ser abaixo de 3,5 e não abaixo de 2,9. Então a pectina só vai cumprir o seu papel, ou seja, ela só vai conseguir precipitar quando o açúcar tirar essa água da mistura, que é o que a gente chama do Brix, né? 60, 65, se tiver acidez. Se não tiver acidez,
esquece, a pectina não vai funcionar. Se o pH da mistura estiver acima de 3,4, 3,5, esquece, a pectina não vai se formar em uma massa gelatinosa. Toda pectina que você adicionou não vai ter função nenhuma. Então, se você adicionou pectina em pó, você não vai perceber tanto. Dependendo da qualidade da pectina, você vai perceber um cheiro de farinha depois dela pronta, tá? Mas o que é o momento que a gente percebe que fizemos uso ou não da pectina? Para os colegas que esperam o ponto da geleia na panela, ficar ali esperando todo aquele líquido evaporar para sobrar só massa de fruta e açúcar, depois pega aquilo, joga para um pratinho para fazer um teste, viu que deu uma consistência mais rígida, pode ser até a caramelização do açúcar, sabe? Então o açúcar, quando aquece, ele torna-se líquido, mas se você resfriar, ele pode enrijecer. Então a gente acaba não sabendo por que a consistência, por que ficou mais consistente, sendo que eu tirei da panela já com aquela consistência, né? Então não fiz uso da pectina. Ah, mas eu adicionei pectina, mas não fez uso dela, adicionou à toa, tá? Então se eu comprei 1 quilo de maçã verde a R$12, perdi, porque, né, tá lá só gelatina de maçã, talvez, com as características, né, do suco da maçã. Mas a pectina não cumpriu o seu papel. Para isso, nós temos que fazer, então, fruta, água, açúcar, adição da pectina, correção da acidez e retira. Então não adianta adicionar a correção da acidez e a adição de ácido. Geralmente utilizamos o suco do limão. Mas o que adianta falarmos para adicionar 1 limão? Ah, suco de 1 limão. Eu tenho que saber se a mistura está ácida e se não está ácida, para saber quanto de limão que nós vamos adicionar. Então o correto para se fazer a geleia é nós criarmos meios para saber se a mistura está ácida ou se não está ácida. Para quem quiser comprar um pH-metro, tudo bem, R$80. Para quem não quiser, suco do repolho roxo. Ele faz um testezinho, deu a cor, está ácido, então não precisa do limão, né? Então, o limão, ele tem a função apenas de reduzir o pH para que a pectina se forme em uma massa gelatinosa, tá certo? Então, essa que são as etapas. Não adianta adicionar suco de limão no início, não adianta adicionar suco de limão no meio da receita e ficar 10, 15 minutos esperando aquela água toda evaporar. Geralmente, quem utiliza pectina extraída da fruta, acontece um problema que ela vai se transformar ainda mais em líquidos e fica mais tempo na panela, fruta cozinha mais tempo, tem que esperar tudo aquilo que a gente fala reduzir, e teremos uma massa de fruta com açúcar no final. Não teremos a função da pectina. Então a etapa é essa. E ali o pessoal tá bastante perguntas sobre o mesmo. Tem alguma tabela que eu consigo saber quanto de pectina que eu vou adicionar, ou como adicionar, ou dependendo da relação com a fruta ali, como que eu consigo saber qual pectina, quanto que eu adiciono? Até depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre pectina, mas o pessoal perguntou, tem alguma tabela que eu consigo ver isso? Não. A pectina é um padrão, né? Nós temos que trabalhar com a ideia de que precisamos manter 4% de pectina na mistura. Porém, é o que eu comentei antes, nós temos que escolher no início. A pectina que vamos utilizar é uma pectina extraída da fruta? Ou não? Ou é uma pectina em pó? Se for uma pectina em pó, nós temos que respeitar o que vai estar na embalagem, mas não tem como ser diferente. Se for uma pectina em pó cítrica, pectina cítrica em pó sem amido, né, que não é amidada, geralmente na embalagem tem escrito as características dela, 150 SAG. Então esse SAG, na verdade, é o que determina, né, a quantidade de açúcar, ou seja, quanto de açúcar nós iríamos precisar para transformar 1 grama de pectina em massa gelatinosa. Ou seja, pectina 150 SAG, nós temos que adicionar 1 grama de pectina para cada 150 gramas de açúcar que nós adicionamos na mistura. Em casa, nós não levamos em consideração a soma do açúcar das frutas.
para esse cálculo. A indústria já leva em consideração, né? O Brix do abacaxi é diferente do Brix do morango. Então, o Brix do morango, em média, é 8, da fruta. Quem tem refratômetro em casa pode determinar isso. Então, quanto de pectina que eu vou utilizar? A pectina mede-se em função do açúcar. Não fazemos dosagem de pectina com base em fruta. Então, para quem leva uma receita, adiciona 600 ml de pectina de maçã para 1 quilo de fruta. Não tem lógica, não tem explicação, isso não tem relação nenhuma. Nós temos que levar em consideração a quantidade de açúcar que vamos utilizar. Então, é com base na quantidade de açúcar que determinamos a quantidade de pectina. Geralmente, mas normalmente vem na embalagem, então, né? Quando a pectina em pó, de boa procedência, sim. Né? Nós Inclusive, temos 2 tipos de pectina em pó no mercado. Inclusive, é isso que eu ia falar. O pessoal tem muito... Desculpa. Que é isso que eu ia te falar. O pessoal tem muito medo, porque tem o mito de que a pectina em pó não tem qualidade, a pectina natural é muito melhor, e o pessoal tem medo de trabalhar com a pectina em pó. E não usa. Então, o que você pode dizer? Só concluindo. Eu acredito que você vai concluir o raciocínio falando sobre isso, né? Eu costumo dizer que é um pensamento meio errado, porque, na verdade, precisamos conhecer primeiro pectina. Né? Se nós levarmos um pensamento de não fazer uso da pectina porque ela é de péssima qualidade ou ela é industrializada, não iríamos usar o açúcar, porque o açúcar também é industrializado. Né? Então, nós vamos usar um açúcar e, geralmente, pegamos o açúcar mais barato do supermercado. Então, o pensamento sobre o uso da pectina é o mesmo pensamento sobre o uso do açúcar. O açúcar é proveniente da cana. Ele é industrializado? Sim. É você que pega a cana, você que colhe a cana. É isso que eu ia falar. Quem que produz cana em casa, você que prepara, né? Então, você compra o açúcar no supermercado. O ideal é que você adquira um açúcar de boa marca, de boa qualidade. Nem sempre o mais barato é o conveniente. É claro que você tem que ter uma relação, ou seja, um bom fornecedor, tá? Procurar, às vezes, peneirar também o açúcar, porque a gente descobre no meio da geleia um fiozinho de plástico, que é, às vezes, da embalagem. Então, isso passa, cisco, sujeira, né? Então, assim como nós procuramos um bom fabricante, uma boa marca de açúcar, nós deveremos procurar uma boa marca de pectina. Para isso, nós temos que conhecer o que é pectina. Pectina em pó, pectina só tem um jeito, não tem como fazer pectina no laboratório. A pectina é extraída da fruta. Então, a pectina em pó que encontramos no mercado, no comércio, a pectina cítrica, ela é extraída do albedo da laranja, que é um dejeto da indústria de suco. Então, processa-se o suco, sobra a casca da laranja ali, retira-se o albedo e vai processar na forma de pectina. Então, vai fazer pectina em pó. O que é isso? É a mesma coisa que fazemos em casa. A indústria pega o albedo da laranja, leva para uma mistura com a água, faz uma proporção com a água, geralmente 1 quilo para 1 litro, leva ao aquecimento, respeitando as características, ou seja, não é ferver, o aquecimento é entre 80 e 90 graus, geralmente eu, por exemplo, faço com 90 graus, não deixo passar de 90 graus. Então, para você extrair a pectina da fruta, você leva em consideração essa temperatura de 90 graus, é o que a indústria faz. Depois de obtido o líquido, que nós fervemos 30, 40 minutos no máximo, que é o tempo suficiente para desprender uma maior quantidade, né, do albedo para o líquido, que passa para a água. Então, não vamos explicar essa teoria química agora, mas respeitando o processo de extração da pectina da laranja em casa, é a mesma coisa, é o mesmo processo que a indústria respeita lá quando ela vai produzir a pectina em pó. Depois de extrair, depois de obtido o líquido, a indústria vai também fazer a separação do líquido, vai precipitar a pectina, vai separar a massa de pectina. Então, utiliza-se adição de álcool, que é a mesma coisa que nós fazemos em casa, que a gente chama do teste do álcool. Né? Quando extraímos a pectina da fruta em casa, nós temos um líquido, né? Nós temos aí uma quantidade aqui de líquido com pectina, certo? Desde que respeitamos o processo adequado, desde que acidificamos a mistura na hora de extrair,
Ou seja, coamos o líquido da maçã. Tem pectina aqui ou não tem? Né? Adiantando aqui, é errado dizer que a pectina é a polpa do maracujá, a pectina é a polpa da maçã. A pectina está no líquido, tá certo? Então, nesse líquido aqui, tem pectina ou não tem? Então eu pego 100 ml desse líquido, misturo com 300 ml de álcool e vai precipitar uma mistura, vai precipitar uma massa gelatinosa. Isso é a pectina, é isso que a indústria faz, tá certo? Então, a diferença nossa em casa é que nós não vamos desidratar a pectina, não vamos transformar ela em pó. A indústria vai fazer isso. A indústria leva para um processo de secagem, sim, transforma aquela massa, solidifica, depois leva para um processo de moagem e transforma em pó. Pronto. Então, qual que é a diferença da pectina em pó com a pectina que extraímos em casa? Né? Uma está em pó e outra não. Não tem outros aditivos, não tem outras questões, né, a mais. Geralmente, alguns fabricantes adicionam ácido cítrico. Então, já te fornece uma pectina em pó acidificada. Significa que você não precisa adicionar suco de limão. Adicionou pectina, dissolveu, retira da panela. Tá certo? Então, ou seja, essa questão sobre o uso da pectina em pó é um receio que nós devemos ter apenas em encontrar as melhores marcas, ou seja, ter um bom fornecedor que te dê uma pectina de boa qualidade. A melhor pectina vai de acordo com a nossa intenção. A pectina cítrica te exige mais açúcar, certo? A pectina que a gente chama de ATM, de alta metoxilação. Então, se é uma pectina extraída da laranja, você tem que ter pelo menos, no mínimo, 65% até 67% de açúcar na mistura. Senão, ela não vai cumprir o seu papel. Nem adianta adicionar. Se vamos extrair pectina da maçã, geralmente é uma pectina que tem algumas características, né, que além da fonte de sorbitol, vai adoçar um pouco, mas já pode reduzir um pouco esse açúcar. Então, nós precisamos de 60% de açúcar. Tá certo? Então, já é uma pectina também de alta metoxilação, mas que você pode reduzir um pouco o açúcar. Né? Se você quiser fazer uma geleia com menos açúcar, e não sem açúcar, uma geleia com menos açúcar, aí nós vamos para a pectina do maracujá. A pectina do maracujá é o que a gente chama de baixa metoxilação, pectina BTM. Então, é uma pectina utilizada, por quê? Porque essa pectina ela se forma em gel, ela se forma numa massa gelatinosa em uma mistura com menos açúcar. Então, se você quiser reduzir para 50%, 55% de açúcar na sua receita, você tem que utilizar a pectina proveniente do maracujá, que é o que nós encontramos, na maioria, em pó, no mercado, que é a pectina utilizada para confeitaria, para fazer aquelas coberturas, né, mais consistentes nos bolos. Então, é um aditivo gelificante. Então, nós temos os aditivos gelificantes, que são pectinas que a gente considera assim, amidadas, pectina amidada, tem uma presença de amido nela, e essa pectina amidada, ela é melhor para ser utilizado nas geleias com pouca adição de açúcar. Tá? Não adianta nós adicionarmos, adianta sim. Se nós utilizarmos essa pectina de baixa metoxilação, essa pectina amidada, em uma mistura com alto teor de açúcar, 65%, né, vai se transformar numa massa gelatinosa. Mas se tiver pouco açúcar, até 55%, vai se transformar também numa massa gelatinosa. Talvez a consistência fique diferente. É uma consistência menos rígida do que quando tem um alto teor de açúcar. Né? E se passar também de 70%, a geleia cristaliza. Então, se você tiver um Brix, 70%, você tira da panela, vai armazenar. Ela vai cristalizar, vai ter cristais na superfície ali. Então, essa situação sobre pectina, não precisa ter receio de utilizar a pectina em pó. A pectina em pó, segundo as normas da Anvisa, não descaracteriza o seu produto como sendo deixado de ser caseiro. Né? Eu chamo de produto caseiro porque essa teoria sobre ser artesanal é criada pelos produtores. Né? Não tem como é que a gente chama? Uma teoria, uma explicação, né? Não tem uma definição exata do que é o alimento artesanal.
né? Nós temos a definição de produto artesanal, é o artesão que faz uma arte em madeira exclusivo dele, que ninguém reproduz, que uma indústria não consegue reproduzir mais cópias, né? Cada peça exclusiva, né? Só de um jeito, é ele que fez, só ele que faz. Então, isso que é o artesão. Mas, aí, ó, tem uma pergunta que cabe certinho no que você está falando, ó. Se eu usar pectina em pó, não posso considerar minha geleia como natural, certo? Não, errado. Pode considerar como sendo produto natural. É porque, na verdade, existe um problema sobre isso. Nós temos que considerar o seguinte, é o que a Anvisa determina que pode, com os seus limites máximos, né, e o que não pode. Então, a Anvisa permite nós utilizarmos como aditivo gelificante a pectina em pó, que é o 440, né? É o NT lá, o número do registro, que é o aditivo 440. Então, ele permite, dentro daquelas condições. Então, isso não descaracteriza o produto como não sendo natural, porque a pectina, ela é proveniente da fruta, é um aditivo natural, assim como o conservante sorbato de potássio. Ele também é um aditivo conservante natural, né? A fonte dele é natural, porque, querendo ou não, quando você faz a pectina da maçã ou quando você usa geleia de maçã, você está usando sorbitol, porque a fonte de sorbitol é a maçã, é a ameixa. Então, nós utilizamos essas frutas para poder fazer extração. Então, é um produto natural. A pectina cítrica comercializada é um produto natural. Então, você está misturando produtos naturais. Se você faz uma geleia que você está usando açúcar, e o açúcar é natural da cana, por que você pode usar o açúcar e não pode utilizar a pectina, que é natural da laranja? E uma pergunta relevante também é o do conservante. Quando coloca conservante, ela deixa de ser natural? Se o conservante for natural, não deixa de ser natural. É obrigatório utilizarmos conservantes em alguns casos, e você não vai descaracterizar. Você tem que fazer com que as normas de rotulagem que vão te permitir isso, as regras para rotulagem. Então, essa questão sobre ser natural, primeiramente, está em nossa mente. E segundo, está o que nós podemos especificar no rótulo. Então, uma situação é até que ponto nós iremos especificar no rótulo que o produto é 100% natural. Outra coisa é em casa. Em casa, ou seja, eu não quero consumir um produto que tenha aditivos químicos, né? Pectina em pó não é um aditivo químico. É diferente você comparar sucralose com xilitol. A sucralose é feita no laboratório. O xilitol é natural, extração das frutas, né, do amido, do milho, é que você extrai o xilitol também em outras fontes. Então, alguns aditivos não descaracterizam o produto sendo natural. É apenas o receio do consumo, Entendi. São crenças. Né? Então, nós adquirimos crenças e que nessa produção caseira tem muito de crenças, né? A crença do vácuo, a crença do uso de aditivos químicos, achar que a indústria só faz coisa industrializada, é como se fosse produzir algo em laboratório. Né? Não, a indústria tem produtos também tão bons quanto os caseiros, e até melhores muitas vezes, em muitos casos. Né? Então, o produto caseiro nem sempre é de boa qualidade, porque a gente está vendo os grupos, a moda agora é o uso do chuchu, é o uso do albedo do maracujá, né? Isso tira as papinha da maçã. Papinha da maçã, né? Então, aquela massa do... Tem alguns cursos que ensinam a fazer a extração do maracujá, bater a massa do albedo no liquidificador. Então, assim, isso não se explica. E as pessoas ensinam, muitos aprendem, muitos congelam. Eu vou separar em porções, porque eu uso as porções. Então, ou seja, para eu quantificar essa porção de pectina, eu tenho que saber quanto de açúcar que eu vou utilizar. Não adianta falar que eu vou deixar em porções aqui de pacotinhos de 100 ml, que eu utilizo 2 pacotinhos por quilo de fruta. Isso não tem explicação, isso, né? Não adianta você fazer isso e querer colocar 200 gramas de açúcar na mistura. Então, a pectina se relaciona com as frutas. Nós devemos escolher fazer extração da pectina das frutas, se quisermos, então, né, mantermos a nossa crença, e se não quisermos de forma alguma utilizar a pectina em pó, podemos fazer extração das frutas. Mas será que as pessoas que não querem utilizar a pectina em pó
fazem a extração da pectina das frutas de forma correta? Esse é um pensamento, porque temos pessoas que acham que fez a extração, tem pessoas que fervem, tem pessoas que extraem pectina na panela de pressão. Ou seja, a pectina não pode ser trabalhada por um período acima de 100 graus. Ela hidrolisa, ela vira água. Então, se ela sai da fruta, foi para a água, ferveu e já virou água. Então, não adianta. Então, como que eu vou extrair pectina na panela de pressão, sendo que se aquela panela começa a soltar um vapor na tampa, aquele suspiro, significa que a temperatura já está 120 graus. E, ao mesmo tempo, que a pressão interna está 2 atm. Então, se nós vamos fazer a pectina na panela, no fogão, uma panela comum, a pressão é 1 atm. Então, ou seja, é diferente esses processos. Você pode ter 0 de pectina, você pode ter um pouquinho, mas o ideal é você levar para o aquecimento, para fazer a extração da fruta, 90 graus a temperatura da água, você acidifica essa mistura logo no início, porque a pectina só funciona em meio ácido, a água tem pH 7, então se eu pego o albedo do maracujá, se eu misturo com 1 litro de água, eu vou ter uma mistura ácida? Não, eu vou ter uma mistura alcalina, porque só tem água ali praticamente, então o pH está altíssimo. Ou seja, nós temos que acidificar, pode ser suco de limão. Então adiciona 30 ml por litro, 50 ml por litro, 10 minutos depois que aqueceu, adiciona, acidifica esse líquido, deixa mais 20, 30, no total 30 minutos aquecendo aquela pectina. Esse líquido vai ter um teor muito maior de pectina quando você acidifica, sabe? Então, tem esse procedimento. Depois coa, elimina aquela polpa. Se quer utilizar, ela utiliza para uma outra coisa, para um bolo, para um doce, mas não utiliza na geleia. Não tem sentido colocar massa do albedo maracujá na geleia, não tem sentido colocar polpa da maçã, tem algumas explicações, mas que sentido tem eu colocar polpa de maçã numa geleia de morango? Que sentido tem eu colocar polpa de maçã, né, em outras receitas, numa geleia de manga? Não tem muito sentido. A geleia de pimenta... A geleia de pimenta, na verdade, segundo as regras, a geleia de pimenta não é geleia de pimenta, é geleia de maçã com pimenta, porque os ingredientes você tem que ter em maiores quantidades, respeitar a regra de rotulagem. Então você tem que ter a maior proporção do ingrediente como sendo primeiro. Então tem que ser ingredientes: maçã, açúcar, né, pimenta. Então, se nós vamos levar em consideração essas regulamentações. Né? Então, resumindo, pectina em pó ou pectina da fruta, o que vai ser diferente será apenas essas etapas que nós falamos, as etapas de produção. Se você extraiu pectina da fruta, você não vai adicionar água, muita água para processar a fruta, você vai adicionar o próprio líquido da pectina, porque tem água e precisa reduzir. Então você adiciona esse líquido da pectina na fruta, só que você não vai poder permitir esse cozimento da fruta acima de 100 graus. Então você tem que levar esse preparo com o próprio líquido da pectina da fruta, como sendo a água que você vai adicionar no início, ou seja, fruta e o líquido com pectina. Você não pode deixar que essa mistura seja acima de 100 graus, tem que ser 90. Então se começar a ferver, não deixa, porque senão você vai perder aquela pectina que você extraiu da fruta. Então você aquece o suficiente para reduzir um pouco, para poder fazer com que as frutas cozinhem naquele líquido da pectina, porque eu extraí da fruta. Depois eu adiciono o açúcar, mexendo, porque já tem a pectina. Então eu só preciso dissolver o açúcar naquele líquido, observando a temperatura, não deixando que seja superior a 100. Depois disso eu adiciono o limão e tiro. Então, a diferença dos momentos de se adicionar é isso. Então, eu vou tirar ainda líquido. Vou jogar isso para os potes de vidro. Depois, a geleia começa a chegar em 85 graus. Se for pectina cítrica de maçã, a hora que estiver atingindo 85, 80 graus, a massa gelatinosa já começa a se formar. É igual gelatina que a gente faz em casa com origem animal lá, que a gente dissolve o pó na água, está líquido, leva para a geladeira e vai observando que ele vai endurecendo. Então a gelatina vai criando consistência mais rígida. É a mesma coisa para a geleia. Então a pectina começa a se formar de 85 graus abaixo, se for de laranja. Se for pectina de maçã, vai começar a se formar a 75 graus até 40, até 50, sabe, 45. Se for pectina do maracujá,
vai começar a se formar com 60 graus. Então, se você faz uma mistura, usou pectina do maracujá, invasou, olha para aquele pote, muita gente fica pegando o vidro, depois de pronto, fica sacudindo, né? Olha como é que ficou, olha, será que vai deslificar? Não, deixa 6 horas, 8 horas, 24 horas, até que a temperatura reduza no seu tempo certo. Não adianta colocar debaixo d'água, não adianta colocar na geladeira. Espera o tempo para que a pectina precisa para se formar. No mínimo 6 horas, tá certo? Então, em alguns casos, tem casos de gelê, que o pessoal chamou essa receita francesa, tem casos de passar 20 horas e ainda tá mole. Quando amanhece o dia, aí ela criou uma consistência, sabe? Então, precisa dessas etapas. Geleia é assim que se faz, na teoria, né, respeitando aí os processos de produção. A gente retira líquido, forma-se o gel no pote. Aí sim, depois que resfriou, vamos testar como ficou o ponto e observamos que está lá uma massa gelatinosa. Você corta, parece um tijolinho, né? Você mexe com a colher, ela vibra um pouquinho, e quando você aperta, ela se desfaz. Quando você absorve, ela se desfaz na boca. É outra história você consumir uma geleia. É o prazer de se consumir aquele produto. Você pega aquele tijolinho ali, quando você põe na torrada e aperta, ela desmancha, né? Então é isso que é a função da pectina. Deixar um recado pessoal aqui. Estão perguntando se algumas coisas, tem várias dúvidas rolando. Se alguém tiver alguma dúvida depois ou alguma que passou, pode colocar, porque a live vai ficar salva, ela vai ficar lá no feed. Daí, se alguém quiser colocar, perguntar, eu com muito prazer pego e mando pro Christian. Não, brincadeira, a gente conversa e o que for, né, com certeza. Outra coisa, até queria... Muita gente acha que pectina ou tem medo, né? E acha que é bicho de 7 cabeças. Então, até queria fazer um convite para a gente fazer uma live exclusiva sobre pectina, para a gente ir um pouco mais além, né? Sim, importante. Porque saber tem trabalhar muita com a pectina dúvida. Realmente. A pectina, ela é tudo na culinária, né? Porque é um produto natural realmente, sendo em pó de boa procedência, tá certo? Agora, podemos fazer em pó em casa. Né? É só levar no forno. Extrai da laranja, leva no forno, e depois resseca e moe. Então você tem o pó, a pectina em pó feita em casa. Aí você faz ela de qualidade, né? Com a sua qualidade. Você sabe, é proveniente da fruta, pronto. Né? Então, se tiver essa crença de que está errado, né? Mas realmente é o que determina tudo. Pegando o gancho da pergunta que tem ali, que achei boa, achei engraçada, é mais fácil fabricar metanfetamina do que geleia com todas essas técnicas. Pegando esse gancho, eu queria perguntar para você, qual dica que você tem? Você tem alguma dica ou alguma... Para quem está começando, assim, algumas diquinhas... Diquinhas é uma palavra meio feia, né? Mas para quem está começando, qual que é o primeiro passo? Pegando o gancho dessa... Para abrir um pouco, para dar uma luz, assim, só... E antes de você falar, porque infelizmente nosso tempo está quase acabando, né? Por isso que eu estou comentando. Então, além dessas dicas para quem está começando, depois eu só queria que você desse uma pincelada bem rápida para a pessoa porque tem muita gente que está vendo aqui e quer vender, obviamente. Então, além dessas dicas, o que essa pessoa que quer vender tem que mudar? O que ela tem que mudar no pensamento e qual que é a diferença de quem vai produzir? Entendi. Eu acho que essa situação, nós até nós conversamos a respeito disso, eu acho que essa questão sobre a comercialização, tornar o produto lucrativo, né? Ou seja, ter renda comercializando geleias, eu acho que tem que ser um assunto único para uma live, porque vai tempo. Quando nós vamos falar sobre vender, a primeira coisa que nós temos que mudar são as nossas crenças. Então, é muito mais difícil mudar as crenças limitantes das pessoas, porque processar geleia, produzir geleia e comercializar geleia é o mais fácil. Né? O mais difícil é nós trabalharmos as crenças. É aquela situação, eu não vendo, eu não gosto de vender, eles não vão comprar. Né? A maioria de quem produz geleia começa a colocar teoria sobre o próprio produto, né?
começa a colocar teoria sobre o próprio negócio para justificar o que não queremos fazer, o que não gostamos de fazer. Tem pessoas que não gostam de vender, tá? Mas o que eu mais carrego e a dica que eu mais levo para as famílias é o seguinte: quem produz não pode ser quem vende, tá certo? Então, ou seja, se eu produzo a geleia, eu sou fabricante de geleia. Não importa se eu faço em casa ou se eu tenho uma mini fábrica, né? Mas eu produzo geleia. Então, o meu tempo de trabalho sou eu que faço. Então, eu preciso produzir o máximo possível dentro do meu tempo de trabalho, no meu plano de negócio. Sim. Então, se sou eu que faço, não pode ser eu que vendo. Né? É uma limitação tão óbvia, porque eu vou limitar a minha produção a partir do momento que eu não estou vendendo. Se eu estou vendendo pouco, eu vou produzir pouco, porque se eu produzir muito, eu não vendo. É porque eu não estou dedicando 8 horas do meu tempo de trabalho vendendo, porque eu tenho que produzir. Então, começa a criar uma relação de produzir à medida que vende. Isso é o pior na produção caseira. Né? São as pessoas que, às vezes, criam uma página no Instagram para vender, para entregar. Gasta-se mais tempo preparando entrega do que para fazer. E, às vezes, limitam a renda, porque tem que dividir tempo, e tem a família, né? Não conseguem relacionar tudo. Então, eu vejo pessoas passando madrugadas fazendo geleia, porque tem que entregar, porque teve pedido no Instagram. Então, não dá. Não é negócio. Tem aqueles que ganham dinheiro, entre aspas, né? Mas eu faço, eu vendo, eu entrego e estou muito satisfeito. Tudo bem, mas se você for avaliar a renda, é R$ 1.500 que sobra no mês. Então, é uma crença limitante. Ou seja, para mim, R$ 1.500 por mês é o suficiente. Para mim, para a minha produção, para a minha venda, está sobrando para mim R$ 1.000. Então, chama aquilo de lucro. E R$ 1.000 não paga nem a mão de obra de dedicação do tempo de trabalho. Então, essas crenças, né? Esse aprendizado que primeiro tem que aprender, porque a produção caseira é uma empresa. Então, falou que é para comercializar, falou que o objetivo é lucratividade, falou que o objetivo é ter renda, então a produção caseira torna-se uma empresa. Apesar de ter essa teoria, eu faço para o meu consumo, tudo bem. Né? Fazer para consumir ou fazer para comercializar é a mesma coisa. É claro que fazer para consumir agora, vou consumir amanhã, tem determinados processos que são desnecessários. Se eu vou fazer para consumir amanhã, para que eu vou usar um pote de vidro? Para que eu vou tampar? Para que eu vou inverter, né, colocar a tampa para baixo? Para que eu vou fazer alguns processos se eu vou abrir o pote amanhã? Né? Então, se todas as minhas vendas, os meus clientes, a minha forma de comercializar, a minha satisfação no meu trabalho, fazer e eu mesmo entrego para os meus clientes e eles já consomem. Então, o produto que eu fiz hoje, ele já vai ser consumido daqui a 15 dias. Para que eu vou submeter o meu produto a N processos de aquecimento, pasteurização, apertização, meia hora fervendo? Todo mundo tem uma teoria completamente excessiva, desnecessária, e levam para aquele produto, sendo que eu entrego e o meu consumidor, 99% dos meus consumidores consomem dentro de 15 dias. Então, são procedimentos que irão alterar o meu produto, e eu estou com o pensamento de que aquilo é porque precisa ficar por 12 meses. Será que dura 12 meses? Todo mundo fica pensando, o que eu faço para conservar? Todo mundo fala em conservação, né? Mas é um pensamento errado, porque se eu faço geleia, automaticamente eu já tenho uma mistura que vai se conservar, né? O que nós temos que pensar o pessoal acredita muito no mito de que a conservação está diretamente ligada com o vidro, com a higienização do vidro e com a esterilização. Não. Mas isso a gente também pode abordar, aprofundar depois. Né? Realmente os processos são necessários porque você não vai infectar a sua mistura, né? Mas é importante conhecer isso, é muito importante, né? Pasteurização, o que é pasteurização, né? Quem desenvolveu, por que desenvolveu, quem criou. Se você for buscar a teoria, Louis Pasteur, né? Louis Pasteur, que criou o processo, pasteurização. Pasteurização é o alimento. Nós pasteurizamos geleias no momento que estamos fabricando a geleia. Então, se nós estamos processando a mistura em aquecimento acima de 85 graus e sabemos que vai ser mais do que 15 minutos, então 85 graus por 15 minutos é o processo de pasteurização. Por quê? Porque qualquer coisa que você queira fazer, você tem que considerar que 80 a 85 graus é a temperatura que elimina os micro-organismos.
Agora, o tempo necessário é de acordo com o tipo de micro-organismo. Tem bactérias que são mais resistentes. Isso depende muito da relação da acidez, do pH. Então, se você tiver algo onde o pH está acima de 4,5, a bactéria vai se tornar mais resistente. Você tem que elevar uma temperatura de 85 graus, ou dependendo, 120 graus, por mais tempo, porque o pH não está contribuindo, né? Então, se você tem uma mistura ou algo com pH abaixo de 3,5, você vai levar um aquecimento por menos tempo. Então, aquele micro-organismo ele se elimina e não se desenvolve facilmente. E os procedimentos de higienização é importantíssimo, né? O vidro tem que estar limpo, tem que estar seco. É só pensarmos que não podemos permitir água e não podemos permitir pH acima de 4,5. É isso, exato. Ou seja, meio ácido e água. Talvez eu tenha entendido errado, talvez eu tenha me expressado mal. Eu não quis dizer que o vidro não é importante, eu quis dizer que na maior parte das vezes, na maior parte das vezes o pessoal acredita que é culpa só do vidro, mas o que eu quis dizer é que não, que além do vidro tem todas as técnicas que o Christian acabou de comentar, então tem os dois lados. Se nós formos avaliar a culpa que atribuem aos processos, todo mundo fala, você não pasteurizou, você não esterilizou. A maioria, né, das conversas que eu vejo nos grupos, o debate está, a minha geleia estufou a tampa, a minha geleia mofou, minha geleia criou bolor. O que aconteceu? É falta de acidez, né? Então, é excesso de água, é pouco açúcar. Não é o fato de não ter esterilizado. Se a regra fosse correta, né, de falar assim, se você esterilizar os vidros, se você envasar quente, se você respeitar o processo, se você virar com tampa cabeça para baixo, deixar de um dia para o outro, isso não vai acontecer. Isso é errado, porque eu posso fazer uma geleia, posso colocar no vidro quente, posso ter esterilizado, posso ter fechado esse pote, posso ter levado para apertização, posso ter deixado lá fervendo em água por mais 30 minutos e depois passar 8 dias, mofou. Então, se essa regra fosse válida, nós não teríamos caso, porque as pessoas respeitam excessivamente os processos de conservação por aquecimento. Ou seja, nós temos que aprender o que é pasteurização, que é do alimento. Depois que você faz a pasteurização, enquanto produzimos a geleia, nós estamos pasteurizando a geleia, então ela já está pronta na panela, quente, acima de 85 graus. Então essa mistura, quando vai para um vidro, o vidro não precisa ficar quente. Você colocar uma geleia em um vidro muito quente, se a temperatura do vidro estiver superior, você vai fritar, você põe ela ali, aquela superfície em volta do vidro, a pectina que tem ali, ela hidrolisa. Então você atrapalha a mistura. Então o vidro não precisa estar quente. A mistura já está quente. Se o vidro já foi esterilizado, não preciso aquecer ele para envasar a geleia. Isso não existe. Eu preciso considerar que ele esteja limpo. Então, se eu já lavei ele ontem, né? Já lavei, já higienizei, já secou, água, detergente neutro, já secou. Tudo bem, se eu quiser, se eu não sei a idoneidade do fabricante, se eu não sei de onde veio esse vidro, se eu quiser me certificar, tudo bem, levo ele para esterilização, coloco ele, mergulho ele numa água, 85, 90 graus por 15 minutos, retiro, deixo escorrer, deixo secar. Vou guardar isso em um ambiente limpo, seco, não vou deixar ele exposto na cozinha, onde eu faço comida no dia a dia, não vou deixar ele num ambiente que tem poeira, não vou deixar, né? Eu não vou deixar num ambiente úmido, não vou guardar no armário, onde a umidade da parede, tem lá um mofo na parede. Então, se eu mantenho esse pote guardado em local limpo e seco, não preciso de levar ele no processo no momento que eu vou colocar a geleia. Eu tenho que lembrar que ele tem que estar limpo e seco. Fiz a geleia, tirei da panela, está acima de 85 graus, coloco essa mistura dentro do vidro limpo e seco, ainda a 85 graus, essa temperatura da própria mistura da geleia já é o suficiente para esterilizar a parte interna do vidro. Se você vira o vidro com tampa para baixo, tem que ser no máximo 5 minutos no máximo. Depois você posiciona o vidro na sua posição normal, porque você já sabe. Se eu usei pectina, a partir do momento que eu estou resfriando abaixo de 85, a pectina já vai começar a se formar. Então eu vou deixar ela se formar
com o vidro para baixo, quando eu desviro, aí fica um vácuo, fica um espaço no fundo do pote, né? Então, porque a mistura vai enrijecer. Então, a finalidade de se virar o vidro com a tampa para baixo é apenas para aproveitar o calor da mistura da geleia para esterilizar a parte interna da tampa e aquela região, a pequena superfície. Tem que ser o mínimo necessário desse espaço, né? Mas tem pessoas que deixam um espaço maior. Então, esse ambiente, esse ar que fica ali dentro, né? O calor da mistura, estando a mistura acima de 85 a 85 graus, é o suficiente. 3 minutos, 5 minutos, elimina os micro-organismos que tem ali. Então, esse processo de se virar o pote, colocar a cabeça para baixo, né, para mexer nesse ambiente aqui, ó. Só isso, né? Pronto, você fechou, pega essa mistura quente que está aqui dentro, deixa por 3 minutos, é para esterilizar a tampa. Ah, mas eu tampei, eu coloquei a tampa quente, porque eu coloquei ela no forno, coloquei ela na água, eu invaso com vidro quente, invaso com tampa quente. Para quê? O que mais tem que eliminar nesse vidro? Ele já foi esterilizado, tá certo? Então, se eu ficar aquecendo muito a tampa, ela dilata, porque é metal. Então, se eu for fechar ele com ela muito quente, quando eu travo aqui, ela vai passar direto, não fecha bem, né? Então, tem que fechar bem, vira os 3 minutos, para quê? Para que a mistura, então, esterilize essa tampa interna. Só para isso, não tem outra finalidade, né? Muitos falam sobre vácuo. Vácuo é uma superstição, não tem como criar vácuo nesse tipo de embalagem, né? A embalagem a vácuo é aquela tampinha que tem um furinho no meio, né? Aquela tampinha que tem um furo, onde a gente coloca ela por cima, vem o equipamento, extrai o ar daqui de dentro, então gera-se uma pressão interna, e essa pressão puxa essa tampa para baixo. E aí eles colocam uma colinha aqui e tampa. Para você abrir, você tira essa cola, o ar entra, ela solta, né? Então isso é vácuo, porque você extraiu o ar daqui de dentro. Então não adianta você pegou a geleia, colocou aqui, fechou, tem ar aqui dentro, nesse espaçozinho, tem ar aqui dentro. Então você fechou, você pode fazer qualquer coisa, o ar não tem como sair daqui não, ele vai permanecer aqui, né? Essa impressão que tem que a tampa enrijece, é porque o ar que está aqui dentro, quando você aquece, ele expande, tá certo? Então você fecha com ar quente aqui dentro. Quando esfria, o ar frio, ele contrai, então dá uma diferença de pressão. Então dá uma pequena, é como se estivesse sugando a tampa. Então essa diferença de pressão é apenas em função da diferença de temperatura entre o ar quente quando você invasou e depois o ar frio quando ele esfriou, mas o ar está lá dentro. Esse tipo, não tem como você fazer esse invase a vácuo. Então essa teoria sobre vácuo é uma teoria que não procede. Nós não invasamos a vácuo em casa. Tem que ter os equipamentos adequados para promover o vácuo aqui dentro, para poder extrair esse ar que está aqui dentro. O que não é o caso na maioria da produção caseira, né? Então, e tem uma última pergunta que dá para responder em relação a isso. Perguntaram se tem que ser só vidro. Na verdade, não. A gente pode utilizar o polipropileno também, né? Então, sim. Tem essa opção e é bastante utilizada. Inclusive, você utiliza polipropileno, né, Christian? Sim, para muitas coisas. É esse pote aqui, ó. Polipropileno. Isso não é plástico, isso é um derivado do plástico. Derivado do plástico. Não é plástico, é um derivado do plástico, é polipropileno. Então, isso aqui é o substituto do vidro. Ele suporta a temperatura sem deformar até 120 graus. Se você considerar que a higienização não é suficiente, se você quiser esterilizar, então você mergulha esse pote numa água aí a 85 graus. 85 graus não é uma temperatura que vai deformar até mesmo alguns plásticos, né? Então é esse pote. Para você utilizar, você precisa certificar em alguma posição nele, que é um símbolo, que é o PP, sabe? Que indica polipropileno, é a categoria, né? Então tem um símbolozinho que é a categoria 5. Não sei se vai dar para observar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está vendo esse triângulozinho na ponta? Aqui, ó. Tá dá para ver aqui? Um PP. Dá para ver? Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver o triângulo. Ó, o triângulo, internamente dele tem o 5 e embaixo tem PP.
Então, esta embalagem é própria para você trabalhar alimentos quentes, porque todo mundo tem receio sobre o bisfenol A. Os fabricantes já não adicionam mais bisfenol A na composição. Então, essa categoria PP, esse pote é livre de BPA. Então, ou seja, ele não tem bisfenol A na sua composição. Então, ele é um substituto para o vidro. É claro que, qual é o problema? O problema é que essa tampa do vidro permite, uma das necessidades que nós temos, é impedir a troca de oxigênio. O que faz os micro-organismos deteriorarem o seu produto? Acidez, ou seja, pH acima de 4,5, excesso de água e a troca de oxigênio, porque nós temos questões, né, dos micro-organismos anaeróbicos. Né? Então, essa vedação, ela permite você fechar esse pote e não haver troca de oxigênio. O pote de polipropileno não te dá essa garantia. Esse sistema de fechamento, apesar de que tem outros potes com sistema de fechamento adequado, inclusive com rosca, inclusive com vedação, no mercado, são mais caros, né? Às vezes o preço do vidro, mas existe. O normal disso aqui é que é muito barato. Isso aqui está a 55 centavos, esse pote de 220 ml. Então, esse fechamento aqui é um encaixe. E o lacre que eles falam é apenas uma maneira que dificulta você levantar essa tampa. Então, você rompe esse lacre para poder pegar essa beiradinha aqui e abrir a tampa. Então, essa embalagem não te garante a troca de oxigênio com o meio. Não existe uma garantia de vedação. Então, você pode utilizar embalagens de polipropileno para geleia? Pode. Se eu forneço para o meu cliente e esse produto vai ficar aqui 30 dias, por que eu vou utilizar vidro? Posso perfeitamente, posso ornamentar um baldinho até bonitinho, coloco um rótulo bacana, né? Tem outras cores também, eu já percebi no mercado. Então, o problema é que esse pote, ele não vai ser boa opção para quem trabalha distribuição, porque quem produz geleias para venda tem que saber o que é vender, tem que saber o que é distribuir, tem que saber o que é revender. Então, quando vamos trabalhar com distribuidores, nós não sabemos onde vai esse pote. E ele pode estar num baú de um caminhão, todo o estado do Rio de Janeiro está dentro de um caminhão, dentro de uma caixa, e ele dentro daquele baú está a 50 graus, sabe? 45 graus o calor, né? Então, existe uma dilatação que permite essa tampa aqui ter troca de oxigênio. Então, se você vai produzir a geleia, vai utilizar esse pote, é ideal que você utilize sorbato de potássio. Então, isso aqui te obriga à adoção do sorbato de potássio. Agora, eu vou fazer para o meu consumo esse pote. Vou fazer para o meu vizinho, vou vender para os meus amigos, eles vão consumir dentro dessa semana, dentro de 15 dias, 20 dias. Eles vão abrir isso aqui essa semana, vão colocar na geladeira. Então, ou seja, não há necessidade de ser o vidro. Você pode reduzir custos, né? Utilizando esse pote, mas não é plástico, é polipropileno, é um derivado do plástico. Né? Não é aqueles potinhos, aquelas tampinhas que você tem nas festas de aniversário, não são aqueles potinhos, não. Quando você põe algo quente, ele deforma na lateral, esse aqui não deforma. Né? Então, esse pote é o que o mercado está adotando. Tem até um outro modelo dele que ele é quadradinho, tá certo? Então, tem vários tamanhos, né? Mas é opção. Eu utilizo muito para antepasto, molho pesto também, sabe? Essa situação da conservação, eu acho que é muito importante esclarecer isso. Existe um excesso de aquecimento, né? Nós conversamos isso uma vez já que tocamos no assunto. Então, é muito importante as pessoas trabalharem a teoria do que é pasteurização, do que é apertização, o que é timbalização, o que é exaustão, né? Então, eu fiz geleia, coloquei num pote grande, um pote 3 litros, coloquei em casa. Agora eu quero comercializar. Muitos falam, tem que levar no fogo de novo, tem que ferver o vidro, tem que esterilizar. Não tem que fazer nada. Você pega um pote de vidro, esteriliza ele, mantém ele seco, né? Pega a geleia fria. Então, vou envasar a geleia aqui, fria. Tudo bem. O que eu faço? Põe ela aqui fria. É claro que uma geleia com as características feitas com a pectina, quando eu vou levar uma colher no pote, vai estar uma massa gelatinosa.
Então, quando você ficar manuseando, se você ficar manuseando muito, né, o que vai acontecer? Ela vai se desfazer e não volta a ficar gelatinoso. Então, você tem que ir com cuidado, pegar uma porção, né, colocar aqui dentro. Não vai ficar uma conformação muito assim, ideal. Mas você pode vazar a geleia aqui, de repente bate um pouquinho, veda, tá certo? Leva para o processo de apertização. Nesse caso, a pectina já se formou, tá certo? Então, você pode levar esse vidro fechado numa água, cobre ele numa panela a 85 graus, deixa lá por 15 minutos. Se for esse pote pequeno, pode ser 15 minutos. Então, aí você está eliminando os micro-organismos desse pote, você está esterilizando a mistura, porque você vai submeter ela a um aquecimento de 85 graus. Então, eliminou as bactérias, é a mesma coisa quando você invasa quente. Então, você faz um processo de apertização, é obrigatório quando você invasa o alimento frio. Se você vai invasar abaixo de 85 graus, você tem que obrigatoriamente levar esse recipiente ao processo de apertização. Que, na verdade, quem desenvolveu isso nem é Louis Pasteur, né? O tal do Nicolas Appert. Então, são teorias desenvolvidas por pessoas diferentes, né? Sim, então, a apertização é quando você tem o alimento dentro de um recipiente e leva a um processo de aquecimento com o objetivo de eliminar os micro-organismos, né? E a exaustão, você faz isso aqui aberto. Você deixa semi-aberto assim, ó. Aí você leva esse vidro, não cobre com a água, você leva a fervura até o meio do pote. Esse ar aquece, ele vai sair, vai expandir. Aí você vem e fecha. Então você eliminou o ar que estava aqui dentro, você esterilizou o ar que estava aqui dentro. Se ele chegou a uma temperatura de 85 graus, você eliminou os principais, não todos, né? Mas os principais micro-organismos, aí você vem e fecha. Pronto. Então você fez um processo de esterilização dessa mistura. Então tem essas teorias, é isso que a gente tem que trabalhar melhor para evitar a perda de qualidade na produção da geleia. Excesso de cozimento da geleia faz com que o produto perca suas qualidades, né? Faz com que o produto não se forme, a pectina não se forme uma massa gelatinosa. Então você pode... adicionei limão no meio do tempo ali, deixei aquilo aquecendo muito, fervendo, até atingir o ponto. Muita gente fala isso. Eu estou deixando a panela, deixe na panela até dar o ponto. Ou seja, deixa todos os nutrientes evaporarem, deixa todo o líquido evaporar, deixa só a massa de fruta misturada com açúcar e vamos então colocar no pote. Isso não significa produto de qualidade. Inclusive, todas essas teorias e apertização e o mito do vácuo e pasteurização e o uso do pH-gâmetro, do refratômetro, do termômetro e o Brix e todos esses termos que eu gostaria muito de conversar com você, mas também gostaria de fazer um convite para a gente conversar numa próxima, né? Porque tudo isso que eu acabei de falar precisa de um pouquinho de mais de aprofundamento, né? E eu acho que daria uma outra live, sim, eu acho que daria uma outra live maravilhosa, mas principalmente a que o povo pediu bastante, que é a de vendas. Mas com muita tristeza nosso tempo está acabando, né? Eu gostei muito, eu só queria que você deixasse uma mensagem, um recado para quem está começando, assim. Uma dica. Para quem vai começar, precisa só observar e fazer um plano de negócio, se a intenção for ter rentabilidade, né? Vai fazer como hobby? Então vamos experimentar receitas, não tem que observar muita teoria, não tem que respeitar tantos processos, porque eu faço como hobby, eu vou consumir, então vou dar o prazer, né, do consumo e tudo. Agora, se o objetivo for, quero fazer, quero começar, quero produzir para comercializar, então essas teorias precisam ser levadas em consideração. Exemplo disso é que se a gente quiser produzir uma geleia e fornecer, por exemplo, para uma escola estadual, a prefeitura faz uma licitação, e muita gente esquece disso, né? Mas as prefeituras compram geleias, o Estado compra geleia, o Estado de São Paulo é o Estado que mais licita, né? A maior quantidade de geleia vendida para o órgão público é o Estado de São Paulo que compra. Isso pelo menos há 2 anos atrás, quando nós fizemos esse levantamento. Mas
se você vai vender a sua geleia para atender uma licitação, a primeira coisa que tem lá na hora de você preencher o edital, lá no edital está escrito que você tem que respeitar limites de 4% de pectina, teor de açúcar entre 65% e 67%, acidez pH entre 2,9 e 3,2, ou seja, essas características têm que ser o seu produto. Se o seu produto não estiver respeitando essas características, não tem como você participar do processo de licitação. Então, se é para comercializar, o ideal é fazer um plano de negócio. Até onde eu quero chegar, né? O que eu preciso, o que eu quero ter como rentabilidade. Tá sendo, né? Quanto tempo que eu vou dedicar ao preparo, né? E como eu vou comercializar no sentido de que ter lucratividade. Então, primeiramente, ele precisa pensar o que ele quer dessa produção. Não é aprender a produzir geleia. Aprender a produzir é a coisa mais fácil, apesar de que alguém comenta, né? Poxa, toda uma teoria, se eu for respeitar, não dou conta. Mas toda essa teoria nós fazemos em casa todo dia. Dá essa sim, porque é prazeroso. Dia. Quando você aprende, vira muito prazeroso. É necessário, né? É igual, acho que eu já citei isso, vou citar de novo, né? É igual estrogonofe, eu falo sempre. Estrogonofe, se você não adicionar o creme de leite no momento certo, ele perde as características da receita, né? Não é você misturar o filé, o molho, o creme de leite e esperar terminar, cozinhar o resto na panela. Você tem um momento certo de se adicionar o creme de leite, é o que vai definir, e a quantidade de creme de leite é o que vai definir a qualidade do seu estrogonofe de filé. É a mesma coisa para a geleia, você tem um momento certo de adicionar os ingredientes e você tem que ter uma visão do que você quer para o final. Né? Eu gosto de adicionar um pouco a mais de creme de leite, tem pessoas que não gostam, né? Preferem mais um molho e pouco creme de leite. Então, é uma questão de visão. Então, a receita em si não é o problema. Para começar, precisa ter em mente realmente um plano de negócio, até onde ele quer chegar. Isso tem que levar isso em consideração, até mesmo para determinar que tipo de empresa que vai abrir. Né? Eu tenho muitos casos onde eu chego e falo assim, eu pergunto, poxa, mas por que você é MEI? Eu sou MEI porque falaram que para eu fazer geleia eu tenho que ser MEI, por isso que eu sou MEI. Então, ou seja, são decisões erradas, né? A gente define que tipo de empresa em função de onde nós queremos chegar. Então, tem limitações em ser um MEI, né? Então, não necessariamente precisa ser MEI, pode ser microempresa, pode ser ME, ou CNPJ. Maravilha. Então, tem que ter esse pensamento, tem que saber o que eu quero, né? O que eu vou dedicar, o que eu vou investir. Eu quero montar uma mini fábrica na minha casa, eu quero ter uma produção caseira apenas para atender uma rentabilidade, porque eu já trabalho, eu já dedico tempo, já tenho outra renda, eu sou aposentado, eu quero só aumentar a minha renda. Então, é isto que define o início, o que eu quero. Não adianta eu falar assim, não adianta eu falar assim, eu quero aprender, quero produzir, quero fazer para vender, e vou vender, vou para o Instagram, criei minha página, tive uma encomenda. Christian, olha só, eu estou com uma situação aqui porque o meu cliente me encomendou 250 potes, como é que eu faço? Que panela que eu vou usar? Então, ou seja, se vai aumentar a produtividade, não é comprar panela maior. Se você tem hábito de produzir 1,5 kg, então você tem que comprar 5, 6 panelas que permitam fazer ao mesmo tempo 1,5 kg, porque a sua receita você aprendeu a fazer só 1,5 kg. Não adianta você querer pegar e querer fazer 5 quilos, que não vai dar certo, você vai errar na sua receita, seu produto vai ficar diferente. Então, mas o principal é o fato de realmente considerar o próprio negócio. Se eu quero fazer para comercializar, eu já tenho que pensar que se eu tiver um apartamento, eu não vou regularizar a minha produção. Então, eu não posso deixar crescer até um certo momento e depois ter que ser interrompido e não ter como investir no outro espaço. Eu não posso estar apenas no apartamento e querer colocar um produto na prateleira do supermercado. Eu vou estar sujeito a um problema, esse problema vai me levar com que a vigilância sanitária venha fazer vistoria do meu local de produção e descobre que é um apartamento. Eu vou ter que parar imediatamente. Né? Eu paro imediatamente, sem condições financeiras, de investir em um outro espaço para manter minha cozinha fora. Então, isso tem que ser definido logo no início. Então, quando vamos pensar em começar, eu quero começar pequeno, para depois, eu devagar, eu vou crescendo. Não, isso isso é justificativa de quem está com preguiça. Tem que realmente estabelecer o negócio. Quanto eu quero de renda? Eu quero fazer produção de geleias porque eu preciso de ter um ganho mensal de uma soma a mais aqui de R$2.000. Então, eu preciso produzir geleias para que eu tenha
garantido todo mês um aumento como lucro de R$ 2.000. Pronto. Então, entendi. lucro é diferente de renda. Ou seja, é isso que deve pensar. Não adianta querer começar e devagarzinho vai vendendo, devagarzinho vai produzindo, até que as pessoas vão querer gostar do meu produto, para depois eu vou aumentando. Não, isso não dá certo para a produção caseira. Isso você fica 5 anos sendo escravo do seu trabalho, porque você precisa pagar as despesas, você fica você fica produzindo para sobreviver, né? Então você dedica tempo, dedica venda, fica estressado, fica madrugadas produzindo, e no final do mês sobra R$ 1.500. Né? De repente, se você for trabalhar para uma empresa, cumprindo o horário, você ganha R$ 1.500. Então, tem que pensar nisso. Essa é a minha opinião. Né? Eu vou fazer para qual a finalidade, qual o meu objetivo? Bom, meu objetivo é ganhar dinheiro. Eu quero ser o maior, né, produtor de quem não geleia, né? Com certeza. Então eu quero que meu produto vá. Então, ou seja, existem diferentes teorias e é muito ruim. É bom, né? É bom aprendermos essa teoria e é ruim para quem comenta, né? Porque se eu chegar e falar assim, que fazer uma página no Instagram para vender produto caseiro alimentício é o pior negócio. Então, ou seja, se eu falo isso para alguém, alguém vai jogar pedra, né? Alguém vai falar para mim que, nossa, o que eu mais vendo é pelo Instagram. Tudo bem, mas é o que, né, não gera uma lucratividade ideal. E que se gerar, gera muito trabalho. Mas poderia a lei, né? Você pode ter também, não estou dizendo que não deva ter. Sim. É claro, poxa, não existe melhor do que as redes sociais para mostrar o seu produto, né? Agora, para fazer isso gerar lucro, tem que ser pensado. Então, se eu estou sozinho, sou eu que produzo, sou eu que mantenho a minha página, sou eu que faço as entregas, vamos pensar, porque se eu só vou ter lucro aumentando as vendas, eu tenho que dedicar mais tempo na produção. Se eu for ter que gastar o tempo da produção, eu não vou ter como vender mais. Então, vai chegar um certo momento que o gráfico não tem jeito, né? Se eu conquistar o mercado pelas redes sociais, se eu estou produzindo 100 potes na semana, se eu aumentar para 200, já vou me complicar todo. Né? Se eu aumentar para 300, então aí sim que vai ser impossível. Ah, mas eu vou contratar novas pessoas. Aí você gera uma outra linha de produção. Quando você contrata uma pessoa, que você vai pagar para ela um salário, que seja R$ 1.100, se você ganha de lucro 5, então, ou seja, se você contrata uma pessoa para te ajudar, R$ 1.100 já te consome a lucratividade de quantos potes de geleia? Talvez é o próprio aumento que você teve da produção. Sim. Então você acaba impactando. Muita coisa, então, né? Muita coisa legal. São detalhes simples que precisam ser observados, né? A produção caseira é o que mais gera lucro hoje. Esses são os produtos, tem o mercado, tem uma aceitação que não tínhamos antes. Hoje a aceitação dos produtos que a gente chama de artesanal, né? É muito mais aceito do que os produtos, muitos chamam de industrializados. Então, tem um mercado muito grande, tudo depende da logística e do plano de negócio. Né? Eu vi uma pessoa, poxa, minha primeira vez que eu fui vender na feira. Então, mostrou ela na feira, ela colocou uma foto, ela está na feira com uma quantidade de geleias. Então, às vezes, a gente chega na feira, consegue um cantinho e levamos ali 30 potes de geleias. Então, se eu pensar e se eu tiver acesso à feira, se fosse eu iria colocar um cantinho e vou abrir os potes e vou ofertar a degustação. Eu vou fazer com que as pessoas degustem a minha geleia. Eu não vou estar lá para vender. Para vender tem as bancas. Então, toda banca que tem produto, eles compram um certo valor, tem uma margem de lucro e vão vender. Então, ou seja, se eu coloco 5 unidades, se eu coloco 10 unidades nas bancas que quiserem, eu vou ter o maior número de bancas na feira vendendo o meu produto. Então, se eu tenho a oportunidade que as pessoas façam degustação, eu vou promover eles para venderem, porque eu tenho que gerar lucro para eles. Então, eu faria dessa forma. Eu não vou para a feira colocar uma banca, eu vou distribuir meus produtos entre aqueles que quiserem vender. E se eu criar um hábito de divulgar o meu produto, se eu fizer com que ele seja aceito, se tiver um bom preço, é muito fácil, né? Eu vou ali comprar uma verdura, eu olho para a geleia, tem um banner ali, né? Quando eu entrei na feira eu vi esse produto, então gostei, quanto é? Então vou levar. Então, ou seja, há técnicas, né, para venda, então tem muitas que surgem resultados, tá certo? Degustação é uma delas,
e distribuição, não venda. Então, eu carrego a teoria, onde, na prática, demonstraram os maiores resultados. Quem produz e distribui são os que possuem maiores resultados. A margem é menor, mas distribui mais produtos, né? A lucratividade é maior para quem vende nos estabelecimentos e não para os estabelecimentos. A pior técnica, a que eu desaconselho, pelo menos inicialmente, é trabalhar com a consciência, eu vender para estabelecimento revender. Então, tem muitas pessoas que querem ficar buscando empresas, supermercados. Então, tem pessoas que querem produzir para vender para o supermercado. Começar dessa forma, dá errado, não dá certo, né? Então, Christian, o ideal é realmente usarmos dos clientes desse estabelecimento, né? Então, essas técnicas, né, essa teoria, o ideal é tratar realmente com o tempo e isso que eu ia te falar. Você é um cara que tem uma coisa que é muito parecida comigo. Eu gosto muito de dividir conhecimento. E aparentemente você também gosta muito. Então, é meu trabalho, eu tenho escola. Então, eu sou o Instituto perfeito. Viçosa o Instituto Viçosa é uma escola, né? Então, a gente tem que ensinar. Então, e daí eu queria aproveitar esse gancho e queria convidar você para a gente fazer uma outra live sobre esse assunto, sobre vendas, mas com muita tristeza nosso tempo acabou. Eu fico à disposição. Eu queria agradecer imensamente tua presença, a conversa. A gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Muito obrigado. Sim. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom debater. Eu vi que tiveram várias perguntas, né? Nós não paramos para respondê-las. Se tiver uma forma, elas ficam gravadas, infelizmente, né? Ficam. A gente pode responder todas elas depois, as que não foram, mas eu agradeço de verdade. Bom, grande abraço para você. Beijo para vocês. Valeu mesmo. Nos encontraremos em breve. Sim, e assim, infelizmente temos que acabar, né? Mas muito obrigado, de verdade. É só agendarmos outros, estaremos presentes aí para conversar com o pessoal. Seria ótimo. Daria para a gente conversar o dia inteiro, mas vai ter que deixar um gostinho de quero mais. É um assunto muito bom de ser tratado. Com certeza, eu adoro. Christian, bom dia obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tchau. Boa tarde para todos.